Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para a construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês, acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io. Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. É isso aí, boa noite galera, boa noite, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 18 de abril, são exatamente 18 horas e 13 minutos. Hoje, esta edição do Boletim de Esportes aqui, infelizmente, não será ao vivo, mesmo com os áudios enviados pelos nossos amigos. Então,
nós não teremos interação aí em tempo real, nem pelo chat do Spreaker e nem também pelo Telegram, tá ok? Isso aqui está sendo gravado e eu lançarei dentro de instantes daqui no Spreaker e dentro em breve vocês terão esse programa em seus agregadores, certo? Bom, então conforme eu estava dizendo, hoje quarta-feira, 18 de abril, são exatamente 18 horas e 14 minutos e na região central de São Paulo temos 21 graus. Bom, nossos amigos Léo Nossetti do Doublecast, Yuri Brauli do Mongecast, Jeff lá do Tenistas em Ação e o Petrus lá do não era o Fora da Caixa, eu sempre esqueço o podcast novo dele, porque ele não lança episódio, né, Petrus? É complicado, mas eu acho... versão beta. Estamos aguardando aí o Petrus lançar um novo episódio do versão beta, para que a gente fique com o podcast dele, com o nome, pelo menos, na cabeça, né? Então é isso, nós teremos então áudios do nosso amigo Léo falando sobre futebol e Fórmula 1, o Yuri Brauli falando sobre um pouco de campeonato sulista, Jeff falando um pouco de motovelocidade e tênis, e também teremos o Petrus Davi lá do Pará, né? Falando um pouco sobre o basquete aí, como é que anda a NBA. Então vamos lá, vamos começar aqui com o áudio que nos foi enviado aqui pelo nosso amigo Léo Nossetti, lá do Doublecast, podcast bem bacana de música, que eu recomendo a todos que assinem o feed e ouçam aí nos seus agregadores ou acessem o site lá do Doublecast Podcast, tá ok? Então vamos lá ver o que o nosso amigo Léo Nossetti tem a nos trazer esta semana. Vamos lá, Léozão! Alô Neto, alô ouvintes do NetoCast Esportes, muito bem, estamos aqui para mais uma edição desse programa maravilhoso, desse giro maravilhoso pelo mundo esportivo. Eu sou Leozão Nossetti, lá do Doublecast Podcast, onde a gente fala muito de música, e hoje eu tô aqui para falar de esportes, e tem muita coisa bacana pra gente falar aqui hoje no NetoCast que tá batendo na porta do programa 1000 já, hein? Olha só, poucos programas têm essa longevidade, parabéns ao Neto, e estamos esperando a festança já. Então, sem mais delongas, sem perder tempo, tem muito assunto legal pra gente tratar no programa de hoje. Vamos falar de Fórmula 1, porque nesse último domingo aí tivemos na madrugada o Grande Prêmio da China e uma prova muito interessante, uma prova movimentada com ultrapassagens, uma prova bem legal, e tem gente ainda que tem coragem de falar que a Fórmula 1 tá chata. Isso daí, olha, o pessoal que tá falando isso não dá para entender, viu, Netão? Mas vamos falar então da prova, porque foi vencida pelo australiano Daniel Ricciardo da Red Bull. Uma belíssima corrida, aliás, um fim de semana que começou atribulado para a equipe da Red Bull, onde o seu motor do carro do Ricciardo estourou. A equipe teve que correr para colocar o carro no treino para conseguir treinar, conseguir classificar, e colocou o carro na 6ª posição do grid de largada e escalou aí 5 posições para ficar com a vitória e somar a primeira vitória da equipe austríaca da Red Bull. O segundo colocado no Grande Prêmio da China foi Valtteri Bottas da Mercedes. Na 3ª posição ficou Kimi Raikkonen da Ferrari. O quarto foi Lewis Hamilton, atual campeão da Mercedes. O quinto foi o Max Verstappen da Red Bull, que fez bobagem. O Verstappen deu no meio do carro do Vettel e acabou com as chances do alemão vencer mais uma corrida. O sexto foi o Nico Hülkenberg, piloto alemão da Renault. O sétimo colocado, Fernando Alonso na McLaren. O oitavo foi Sebastian Vettel, líder do Campeonato Mundial de Pilotos com a Ferrari. O tetracampeão mundial ficou em oitavo. Então, o nono, Carlos Sainz Jr. e o 10º, Kevin Magnussen da equipe Haas. Então, esse é o resultado da prova do Grande Prêmio da China. A próxima etapa vai ser lá no Azerbaijão, daqui 2 semanas, no dia 29 de abril. Deixa eu só confirmar se é 2 semanas, senão fica feio para mim aqui dar informação errada. Assim, daqui 2 semanas, então, temos o Grande Prêmio de Baku, lá no Azerbaijão, no circuito de rua da cidade da ex-República Soviética. Então, dia 29 de abril, 9 e 10
da manhã, a corrida aqui pelo horário de Brasília. Classificação do Mundial de Pilotos tem Sebastian Vettel, o alemão da Ferrari, com 54 pontos na primeira posição. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, tem 45 pontos, é o segundo colocado. O terceiro, o finlandês Valtteri Bottas, piloto também da Mercedes, tem 40 pontos. Na quarta posição está Daniel Ricciardo, da Austrália, piloto da Red Bull, tem 37 pontos. O quinto é outro finlandês, o Kimi Raikkonen, da Ferrari, o ex-campeão mundial, se eu não me engano, em 2007. Ele tem 30 pontos aí na categoria. O sexto colocado é Nico Hülkenberg, da Alemanha e da Renault, tem 22 pontos. Mesma pontuação do bicampeão mundial Fernando Alonso, da Espanha e da McLaren, 22 pontos também. Na oitava posição está Max Verstappen, holandês da Red Bull, com 18 pontos. Pierre Gasly, da Toro Rosso, francês, tem 12 pontos. E o décimo é Kevin Magnussen, dinamarquês, da equipe Haas, com 11 pontos. Com o Mundial de Construtores tem a Mercedes na liderança com 85 pontos. O segundo colocado é a Ferrari. A Ferrari tem um pontinho a menos, 84. A Red Bull está em terceiro no Mundial de Construtores, tem 55 pontos. A quarta colocada é a McLaren, com 28. Na quinta posição está a Renault, com 25. Na sexta posição, a Toro Rosso, com 12. O sétimo é a Haas, a equipe americana, tem 11 pontos. A Sauber somou 2 pontinhos no campeonato, está na oitava posição. A Force India não teve muita sorte ainda esse ano, somou 1 pontinho apenas. E a Williams foi a única equipe que não pontuou esse ano no Mundial de Fórmula 1. Então, próxima corrida, dia 29, no Azerbaijão. E vamos falar de futebol, então, a partir de agora, no NetoCast Esportes. Vamos começar com a UEFA Champions League, porque temos definidas as semifinais da competição de clubes mais importante do continente europeu. Vamos então falar sobre as semifinais da UEFA Champions League. Teremos, olha esse confronto, que fantástico, Bayern de Munique e Real Madrid, jogo que bota muitos títulos em campo. Só o Real tem 12, o Bayern tem mais 5. Então, duas equipes tradicionalíssimas e que vão fazer, com certeza, um grande jogo. O primeiro vai ser na próxima quarta-feira, dia 25/4. Deixa eu só confirmar mesmo se vai ser dia 25/4. Exatamente, na próxima quarta, daqui uma semana. Então, na Allianz Arena, lá em Munique, a volta no dia 1º de maio, no Santiago Bernabéu, na Espanha. E o outro semifinal é entre Liverpool, a equipe do Liverpool, enfrentando a Roma. O primeiro jogo vai ser na terça-feira, dia 24/4, em Anfield. A volta no Estádio Olímpico de Roma, às 15h45. Que 2 jogos fantásticos nas semifinais da UEFA Champions League. Você acompanha aqui no NetoCast Esportes tudo o que acontecer de melhor na melhor competição de clubes desse mundo. Vamos falar de Copa do Brasil. Temos Copa do Brasil hoje, temos Copa do Brasil, os jogos de volta aí pela quarta fase da competição. Então, hoje o primeiro jogo é entre Goiás e Avaí, jogo no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 19h30. O primeiro foi 2-2 duas semanas atrás, lá na Ressacada, em Florianópolis. Então, quem vencer se classifica. Hoje também temos às 21h45, Ferroviário Atlético Clube do Ceará recebendo a equipe do Clube Atlético Mineiro. O primeiro jogo, o Atlético passeou para cima do Ferroviário, fez 4-0 dentro de casa e eu acredito que o Atlético nem se queira perder a vaga, não perde, porque o Operário precisa fazer 5 gols no Atlético Mineiro, e quase impossível, eu digo que é impossível, o Atlético está na próxima fase. Hoje também temos Náutico e Ponte Preta, jogo na Arena de Pernambuco, às 21h45. O primeiro jogo, a Ponte passou o carro para cima do Náutico, fez 3-0 a equipe de Campinas, e hoje pode até perder por 2 gols de diferença, que está classificado. 3 gols leva a penalidade se o Náutico vencer por 3 gols, e avança fazendo 4 gols. Eu acho que também é uma vantagem quase impossível de ser revertida. Amanhã teremos Internacional e Vitória Internacional, jogo no estádio Manuel Barradas, o Barradão, lá em Salvador. O Inter venceu o primeiro jogo por 2-1 e o empate coloca o Internacional na próxima fase. O Vitória precisa vencer
para se classificar. E temos também São Paulo e Atlético Paranaense amanhã no Morumbi às 19h15. São Paulo também precisa da vitória. Perdeu o primeiro jogo por 2-1 para o Furacão. O Furacão joga pelo empate. O São Paulo precisa vencer para conseguir a qualificação para a quarta fase da Copa do Brasil de Futebol. Já está na quarta fase, né? Passando da quarta fase, os clubes vão às oitavas de final. Então é isso de Copa do Brasil. Vamos passar por Copa Sul-Americana, que os brasileiros jogaram na semana passada. Na Copa Sul-Americana, então, estamos na primeira fase da competição e tem muito jogo rolando, mas pra gente só interessa os jogos dos brasileiros. Então, o Atlético Mineiro foi até a Argentina no Nuevo Gasômetro, estádio do San Lorenzo de Almagro, time do Papa, hein? E perdeu. O San Lorenzo fez 1-0, um gol duvidoso ali, mas o Galo tá vivo na parada, precisa vencer a partida de volta, pelo menos por um gol para levar para penalidades. Venceu por 2 gols de diferença. Está classificado de maneira direta a equipe do Clube Atlético Mineiro. O outro Atlético Paranaense, recebeu o Newell's Old Boys, também da Argentina, e passeou. Fez 3-0 para cima da equipe argentina e deve se classificar. O próximo jogo é na cidade de Rosário, lá na Argentina, na quinta-feira, dia 10/5, lá no Colosso del Parque, e o Atlético deve passar porque o Newell's Old Boys está brigando contra o rebaixamento. Na verdade, a chance de rebaixamento é mínima lá no Newell's Old Boys, mas a equipe está se precavindo no campeonato argentino. Outro brasileiro que enfrentou uma equipe argentina foi o São Paulo Futebol Clube. Foi até a cidade de Rosário, no estádio Gigante de Arroyito, e enfrentou o Rosário Central. E o São Paulo conseguiu segurar um empate 0-0 com um jogador a menos. Rodrigo Caio foi expulso. Bom resultado para o São Paulo. Geralmente nessas competições o empate fora é sempre bom. E agora o jogo de volta na próxima quarta, dia 9/5, no Morumbi. Não na próxima, né? Na quarta-feira, dia 9/5, daqui 3 semanas, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo, rumo ao bicampeonato, tentando o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Outros brasileiros em campo. A equipe do Bahia foi até a Bolívia, lá pertinho do céu, enfrentar o Blooming e perdeu por 1-0. É bem verdade que o Bahia não levou seus principais atletas e recebe a equipe boliviana na terça-feira, né? Daqui 3 semanas também, na Fonte Nova. Mesmo caso do Atlético Mineiro, precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar de maneira direta. A vitória por 1 gol leva às penalidades. Quem venceu fora de casa foi o Botafogo. O Botafogo foi até o Chile e enfrentou o Audax Italiano, e no último minuto o Rodrigo Pimpão fez o gol da vitória botafoguense, 2-1 para o Alvinegro da Estrela Solitária contra o Audax Italiano. O Botafogo daqui 3 semanas enfrenta o Audax Italiano no Engenhão e pode até empatar para se classificar. Tem uma boa vantagem a equipe do Botafogo. Quem também tem uma boa vantagem é o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras venceu o Nacional de Potosí por 3-0. A fraca equipe do Nacional de Potosí, equipe atribulada, tem jogador batendo em treinador, tá uma bagunça lá a equipe do Nacional de Potosí. Então o Fluminense venceu por 3-0, só que o perigo é que a volta é daqui 3 semanas em Potosí. Potosí é a cidade da América do Sul, se não me falha a memória, com a maior altitude. Então, se eu não me engano, são quase 5.000 metros, são quase 4.000 metros, 4.070 metros de altitude. É muito alto lá, é complicado jogar em Potosí, e o Fluminense tem a vantagem, pode perder até por 2 gols de diferença, que se classifica o jogo daqui a 3 semanas. Esses são os brasileiros na primeira fase da Copa Sul-Americana. E vamos, já que estamos falando de competição sul-americana, vamos falar da Libertadores da América, porque tem brasileiro em campo. Vamos falar de Libertadores da América. O Grêmio esteve em campo ontem, o Grêmio pelo Grupo 1 enfrentou o Cerro Porteño lá na Ola Azulgrana, o estádio do Cerro, 0-0, empate que deixa a equipe do Cerro Porteño na primeira posição do grupo com 7 pontos ganhos, né? 2 vitórias e 1 empate. O Grêmio está na segunda posição aí, com 1 vitória e 2 empates aí na competição, mas devem classificar as 2 equipes. O próximo jogo do Grêmio no dia 1 de maio, contra o próprio São Lourenço aqui na Arena do Grêmio pela 4ª rodada. O Grêmio deve vencer.
e deve se classificar sem perigo nesse grupo da Libertadores da América. Outra equipe brasileira o Flamengo entra em campo hoje, inclusive. O Flamengo enfrenta o Independiente de Santa Fé no Maracanã com portões fechados. O Flamengo cumpre punição da confusão que teve na final da Copa Sul-Americana aqui no Maracanã. Então, é o último jogo da punição. Flamengo é líder do grupo, pega um Santa Fé que não vence há 5 jogos, 3 pelo Campeonato Colombiano, 2 pela Copa Libertadores da América, mandou treinador embora. Flamengo deve vencer, está em situação um pouco melhor, não muito melhor, mas um pouco melhor que a do Santa Fé, e deve também encaminhar a classificação no grupo 4 da competição. Temos na quinta-feira 2 jogos envolvendo brasileiros do grupo 5 da competição. O Vasco da Gama vai até a Argentina, vai até o estádio Presidente Perón em Avejaneda enfrentar o Racing da Argentina, que é o líder do grupo com 4 pontos. E empatado com o Racing está a Universidade de Chile, que é o adversário do Cruzeiro. O Cruzeiro, então, vai enfrentar a Universidade de Chile às 21h30 no Estádio Nacional lá de Santiago. Então o Vasco entra em campo nessa quinta às 19h15 e o Cruzeiro às 21h30 lá no Chile. O Santos Futebol Clube jogou na última semana, né? Jogou no dia 5 aí, semana retrasada, aliás, onde bateu a equipe do Quilmes, do Estudiantes, perdão, por 1-0, gol do Arthur Gomes. O jogo foi lá no estádio em Quilmes, na Argentina. O Estudiantes está reformando o gramado do seu estádio. Santos volta a campo no dia 24/4, semana que vem, contra o próprio Estudiantes na terça-feira. Santos, então, que também está encaminhando muito bem a sua vaga, tem 6 pontos. Se vencer, fica muito confortável a situação do alvinegro da Vila Belmiro. Quem também entra em campo hoje é o Corinthians que recebe visita o Independiente, o Clube Atlético Independiente, o Rei de Copas, maior campeão da Libertadores com 7 conquistas. E o Corinthians vai até a Argentina enfrentar o Independiente em busca da sua segunda vitória na competição e também a liderança isolada do grupo. Jogo muito difícil lá na Argentina hoje para o Timão. O Palmeiras entrou em campo na última semana, na última quarta-feira. Jogo único da Libertadores na última semana e empatou em 1-1 com o Boca Juniors. O Palmeiras abriu o placar com o Queno, mas na última bola do jogo, Carlitos Tevez empatou o jogo para a equipe do Boca. A situação é confortável para as duas equipes. O Palmeiras tem 7 pontos, é o líder, o Boca o segundo com 5. Aliança Lima e o Junior de Barranquilla se enfrentam hoje no Alejandro Villanueva no Peru, lá em Lima, e o empate é fantástico, se empatar é fantástico para as duas equipes, que Palmeiras e Boca encaminham a classificação e voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 25/4, no Caldeirão de La Bombonera, na Argentina. Então essa Libertadores da América aqui no NetoCast Esportes. Como eu sei que o nosso amigo Yuri Brauli vai falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vamos pular ela e vamos falar direto da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque na Série A tivemos a primeira rodada nesse final de semana e começamos a partir de agora. Pela primeira rodada, então, do Campeonato Brasileiro da Série A, são 38 rodadas para definir o campeão brasileiro. Começou no sábado, então, com Cruzeiro e Grêmio, 2 favoritíssimos aí a conquista. O jogo foi no Mineirão e a equipe do Grêmio, campeão da América, bateu o Cruzeiro por 1-0. O gol foi do André, que acabou de chegar, ex-Sport. Grêmio, então, começa muito bem o campeonato, ganhando fora de casa. No sábado, também tivemos no Barradão Flamengo e Vitória da Bahia, aí um jogo com arbitragem desastrosa, arbitragem muito ruim do Wagner Heuwey, que deu um pênalti quando a bola bateu na cara do jogador do Flamengo. Meteram a mão no Flamengo, mas o 2-2, então, o empate lá na Bahia entre Flamengo e Vitória. Tô tentando ver quem fez o gol aqui, mas minha internet não tá ajudando. Então vamos passar para a próxima partida. No sábado também o Santos recebeu o Ceará. O Santos recebeu o Vozão e venceu por 2-0. O Santos também começa muito bem o Campeonato Brasileiro de Futebol. Destaque para o menino Rodrigo, de 17 anos, que está roubando a cena lá no Santos Futebol Clube.
Quem também estreou muito bem, viu, Neto? Foi o Coelho, o América Mineiro enfrentou o Sport no seu estádio, o Estádio Independência, e fez 3-0 para cima da equipe do Recife. Destaque para o meia central Serginho, que fez os 2 gols dos 3 gols aí do Coelho nesse primeiro jogo. Tivemos o Vasco da Gama do nosso amigo Pensador Louco, venceu o Clube Atlético Mineiro em São Januário no domingo, o jogo também com arbitragem polêmica, um pênalti ali meio duvidoso. Então o Vasco fez 2-1 para cima do Atlético Mineiro e começa bem o campeonato. Quem também começou bem foi o atual campeão, o Corinthians, que com 2 gols do Rodriguinho, o Corinthians não jogou tão bem, mas foi competente, fez o resultado, bateu o Fluminense por 2-1, também começa muito bem. O Internacional de Porto Alegre está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e bateu o Bahia, 2-0 para a equipe do Inter contra o Bahia, jogo no Beira-Rio, 2 gols do Nico Lopes, que saiu do banco para substituir o machucado Rossi e deu a vitória ao Internacional na volta à Série A. E o Atlético Paranaense recebeu a Chape na Arena da Baixada, saiu atrás, mas virou e fez 5-1 para cima da Chapecoense. Boa vitória do Furacão, que lidera o campeonato nessa primeira rodada. 5-1 para o Atlético Paranaense frente à Chape. Botafogo e Palmeiras se enfrentaram na segunda-feira, o jogo no Engenhão, 1 para cada lado. O Palmeiras abriu o placar com o Keno, mas o Botafogo empatou o jogo. Aliás, abriu o placar com o Guerra, o venezuelano Guerra fez o gol, e o Botafogo empatou com o Igor Rabelo. O Botafogo até foi melhor no jogo, merecia um resultado até melhor, mas 1-1. O empate fora é bom resultado para o Palmeiras, para o Botafogo também. Acho que foi bom empatar com uma equipe qualificada como o Verdão. E o São Paulo Futebol Clube do nosso amigo Jeff, que, para você que não sabe, o Jeff do podcast Tenistas em Ação, ele joga tênis, diga-se de passagem. O São Paulo do nosso amigo Jeff venceu o Paraná Clube por 1-0 e começou também muito bem o Campeonato Brasileiro. O gol foi do aniversariante da noite, o Bruno Alves. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. O sábado, às 16 horas, lá na Fonte Nova, na Bahia, temos Sport Clube Bahia e Santos Futebol Clube. No sábado, às 19 horas, no Maracanã, temos Flamengo e América Mineiro. No domingo, no Durival de Brito, às 11 da manhã, lá no Paraná, o Paraná Clube recebe o Corinthians, o atual campeão brasileiro. Domingo, 16 horas, no estádio Independência, lá em Belo Horizonte, o Clube Atlético Mineiro enfrenta o Vitória da Bahia. Domingo, também às 16 horas, na Arena Condá, o Vasco da Gama enfrenta a Chape. O Vasco vai até Chapecó enfrentar a Chapecoense. Fluminense e Cruzeiro duelam no Maracanã, também no domingo às 16 horas. Também temos Ceará e São Paulo, jogo no Castelão, lá em Fortaleza, também 16 horas. No domingo, Palmeiras e Internacional, jogo no Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, 16 horas, Palmeiras e Internacional, belíssimo jogo, um clássico do futebol nacional. Então, jogo 16 horas no Pacaembu. Então, no domingo, às 19, temos o duelo dos sulistas, Grêmio e Atlético Paranaense, o jogo na Arena do Grêmio às 19 horas. E na segunda-feira, na Ilha do Retiro, às 20 horas, Esporte Clube do Recife e Botafogo. Ufa! Tanta informação aqui, tô até rouco acabando aqui a programação, esses jogos de hoje aqui, e muita informação para vocês aqui no NetoCast Esportes. Tenho só uma última curiosidade aqui, Neto, porque ontem tivemos a tradicional maratona de Boston lá nos Estados Unidos, e quando você pensa em maratona, você já pensa, quem ganhou deve ser um queniano, um etíope, que esse pessoal são os que têm os melhores resultados, são quem dominam realmente as maratonas. Mas o vencedor foi Yuki Kawauchi, do Japão, 31 anos. E onde está a curiosidade? A curiosidade está que ele é um corredor amador, ele é administrador de uma escola lá no Japão, ele não é profissional, e ele geralmente ainda ele corre com roupa de panda, então para fazer a festa, ele não é corredor profissional, mas venceu a maratona, uma das maratonas mais prestigiadas do planeta, a maratona
de Boston. Ele já tinha vencido a maratona de Tóquio em 2011, mas, como eu disse antes, é comum vê-lo correr vestido de panda. Então, ele quebrou a hegemonia dos quenianos e o Kawushi, né? Ele treina de madrugada, a rotina de treino é bizarra dele, mas venceu aí, levou mais uma vitória para o Japão, do nosso amigo Dan Endo. Então olha só que legal a informação aí, um amador que venceu a maratona profissional lá no Japão. Então é isso, Neto, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando do NetoCast Esportes, nesse formato diferente, muito bacana. Então é isso aí, dá uma passada lá no Doublecast, você que está ouvindo o nosso podcast musical, e até semana que vem, até o programa 1000 do NetoCast, que de alguma forma a gente vai estar ouvindo aí. Então fiquem aí com mais informações aí dos nossos amigos, e até semana que vem com mais NetoCast Esportes. Tchau! É isso aí, Leozão, é isso aí, muito obrigado aí. Leozão trouxe informação pra caramba do mundo esportivo, e aproveito aqui, embora este episódio esteja sendo gravado, né, dentro em breve estará nos seus agregadores aí, e é isso aí, aproveito também para dizer a todos que estão nos ouvindo que acessem lá o site lá do Doublecast, eles também estão no Facebook e vão curtir um pouco de música das boas, rock and roll na veia. Bom, como o próprio Leozão já disse, né, o nosso amigo Yuri Brauli lá do MongeCast também mandou seu áudio, estava, se não me engano, na faculdade, né, exatamente no campus da faculdade, e gravou por lá mesmo. Então vamos ver o que nosso amigo Yuri Brauli tem a nos trazer. Vamos lá. Suprabá, povo! Pois bem, hoje estou falando diretamente da minha escola de teatro, né? Tu pediu um pouquinho de antecedência, então tô gravando diretamente daqui. Se tiver algum barulho é por causa disso. Nunca tem barulho, mas vai que tenha. Então vamos lá, nós tivemos a Série B, né? Conforme eu já falei, eu ia cobrir ela pro NetoCast. E nós tivemos 12 jogos, 10 pela primeira rodada e 2 pela segunda. Começando pelo Fortaleza, que ele recém veio da Série C, né? Tava um tempão lá, já era piada que o Fortaleza nunca ia subir, subiu. E subiu bem. Começou agora com 2 jogos, 2 vitórias, 2-1 do Guarani e 2-0 no Boa Esporte, enquanto o Guarani foi no Ceará e enquanto o Boa Esporte foi em Minas Gerais. Ao passo que o Boa Esporte tá mal. O Boa Esporte ele tem o primeiro time a ter 2 derrotas no campeonato. Perdeu para o Fortaleza por 2-0, conforme já dito, e na primeira rodada perdeu por 1-0 do Londrina. Bem, dos 4 times que caíram da Série A, nós não tivemos um início muito promissor. O Atlético Goianiense ele venceu do Criciúma, foi o único da Série A que venceu na primeira rodada, só que ele perdeu para o Coritiba na segunda, e o Coritiba tinha perdido por 2-0 do Sampaio Correia. Os outros times, a Ponte Preta foi o único mandante que perdeu por 1-0 do Paysandu, e o Avaí perdeu por 1-0 do Vila Nova. Do outro lado da chave, os times que vieram da Série C, não temos nenhuma derrota desses times. O Fortaleza, conforme já dito, tem 2 vitórias. O São Bento empatou fora de casa com o Brasil de Pelotas. O CSA ganhou por 2-1 do Goiás. E o Sampaio Corrêa, conforme já dito, venceu por 2-0 do Coritiba. Os outros jogos que não foram falados: Oeste 2-0 CRB, Figueirense 2-1 no Juventude e Londrina 1-0 no Boa Esporte. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez pelo Neto, pelo espaço, e quero informar a todos que essa é a minha 10ª participação no NetoCast. Eu já falei no dia de ontem que era a minha 9ª participação, contando o giro, e agora aqui nesse NetoCast eu completo 10 participações. Eu não sei como é que o Neto me aguenta ainda, mas já que me aguenta, é isso. Um abraço do Monge para todo mundo. É isso aí, Yuri, imagina, eu que agradeço sua participação, olha só, 10ª participação aí
no NetoCast, cara. É isso aí, será sempre convidado. Yuri, pessoa aí queridíssima aí da podosfera, vocês têm acesso aos episódios do MongeCast lá no www.mongecast.com.br e também nos agregadores de podcast aí, tanto do iTunes aí, quem usa iPhone e iPad já tem logo o aplicativo Podcasts, e quem também tem os agregadores aí nos aplicativos Android, né? É só procurar por podcast na Google Play. Vocês terão vários aplicativos aí para que possam ouvir seus podcasts preferidos. Então, baixem os aplicativos e assinem lá o Doublecast do Leozão e o MongeCast também. Também temos aí o Tenistas em Ação do Jeff, que será o próximo a falar aqui sobre um pouco do mundo do tênis e também trouxe algumas novidades de motovelocidade, e também depois o versão beta do nosso amigo Petros Davi, lá do Pará. É isso aí, Yuri. Muito obrigado. Agora vamos dar sequência aqui e ouvir o que o nosso amigo Jeff, lá do Tenistas em Ação, trouxe aqui de novidades para nós ouvirmos nesta semana. Vamos lá, Jeff. Alô, Netão, pai fresco. Alô, Neto, tudo bem? Um abraço para você e para os ouvintes do NetoCast Esportes. Hoje eu vou fazer uma experiência, fazer algo diferente aqui, que é o seguinte: eu compilei aqui coisas de dois esportes, o esporte tênis e o mundo das duas rodas, né? Vou falar do MotoGP, tá? Que é um esporte super empolgante, que eu sou apaixonado desde que eu me conheço por gente também. Bom, vou começar pelo MotoGP, tá? O piloto espanhol Dani Pedrosa, equipe Repsol Honda Team, teve que passar por uma cirurgia na semana passada após acidente ocorrido durante o GP da Argentina. Alô, Rolian Catino! A Argentina está sempre aí, né? Seja em qual esporte for, está sempre ali biscoitando algumas coisas. Bom, Pedrosa fraturou o rádio direito em queda sofrida na primeira volta do GP argentino. Isso ocorreu depois de estar brigando por posições com Johan Zarco. O espanhol foi operado em Barcelona na semana passada e ele afirma que está com fortes chances de correr no próximo GP, que será realizado em Austin, capital do Texas. Tá? Esse GP vai acontecer já no próximo final de semana. Enquanto isso, o piloto Stefan Bradl está pronto para ocupar o seu lugar. A equipe já anunciou que Pedrosa viajará, mesmo assim, apesar do já ter um piloto pronto para atuar, né? E essa operação aí do Pedrosa, o Pedrosa já afirmou que vai tentar correr, mesmo assim ele tem feito os exercícios, diz que a recuperação está sendo satisfatória, e ele diz que vai correr no Circuito das Américas, tá? Ele diz que até lá, até o final de semana, né? Hoje é quarta-feira, temos aí quinta e sexta para o início dos treinos oficiais, e ele diz que tem fortes chances de correr. Vamos aguardar, né? Então, um GP das Américas, né, que é em Austin, nos Estados Unidos, Texas, Estados Unidos, acontece já no próximo final de semana, de 20 a 22 de abril. Valentino Rossi. Bom, aconteceu uma polêmica interessante aí, né, para o mundo das duas rodas. O toque entre o italiano Valentino Rossi, da equipe Movistar Yamaha, e o espanhol Marc Marques, equipe Repsol Honda Team, provocado pelo piloto da Honda, né, pelo Marc Marques, na última prova do MotoGP, né, na Argentina. Pelo jeito, a Argentina foi bem movimentado, né, o GP que aconteceu por lá, aqui no país dos hermanos. Bom, deu o que falar esse toque deu o que falar nas últimas semanas aí nos noticiários. O italiano acabou levando a pior, né, após ser tirado da pista, e terminou fora da zona de pontuação. Apesar de estar muito chateado, Rossi espera voltar com tudo nesse próximo final de semana no GP das Américas, no Texas, na pista de Austin. Apesar de o autódromo não ser um dos melhores para o The Doctor, apelido de Rossi, em termos de retrospecto, ele quer retomar logo a pista após a polêmica em termos de Rio Hondo, né, que é lá na Argentina. Beleza? Então tem essas notinhas aí do mundo das duas rodas, tá bom? Agora falar um pouquinho do tênis. Bom, o circuito profissional está nesse momento passando pelas quadras de Saibro na Europa, e Beatriz Haddad Maia, a nossa número 1 do ranking brasileiro e 63 do ranking mundial,
será a única participação brasileira garantida na chave principal do segundo torneio de nível Grand Slam, que é Roland Garros. Roland Garros, que é considerado o torneio mais charmoso do circuito profissional, e é aquele que, para quem, né, não se lembra ou é pouco familiarizado com o esporte de tênis, é aquele que o Guga foi tricampeão. Beleza? E essa semana está acontecendo o torneio Masters 1000 de Monte Carlo, que é jogado no piso também de saibro. Nas duplas, nosso representante Marcelo Melo, né, o Girafa porque o cara é enorme, né, tem 2 metros e cacetada. Marcelo Melo, o Girafa, em parceria com Lucas Kubot, foi eliminado pela dupla italiana Fabio Fognini e Simone Bolelli. Novak Djokovic, né, que vinha de baixas atuações, né, depois da retomada, né, por conta da cirurgia e recuperação do punho, ele começou bem o torneio de Monte Carlo e acredita que em breve volte aos melhores jogos, como nos anos anteriores. Há de conferir, vamos ver. Beleza? É isso aí, Neto. Notas rapidinhas do motociclismo e do tênis, tá bom? Tá super corrido aqui. Peço desculpas mais uma vez aí para você e para os ouvintes. Correria aqui na capital paulista, mas a gente conseguiu aí captar e compilar algumas notícias, tá bom? É isso aí. Obrigado, Neto, mais uma vez. Um abraço para você e para os ouvintes, tá? Tchau! É isso aí, Jeff. Muito obrigado por mais uma excelente participação aí. Jeff também sempre colaborando, Jeff do Tenistas em Ação. Recomendo também um podcast bem bacana sobre esse esporte aí. Muito legal mesmo. É isso, galera. Estamos aqui gravando, mas de qualquer forma o NetoCast vai pro ar, afinal estamos no 998. É isso aí. Espero que dentro em breve tenhamos aí notícias boas aí, mas vai ficar uma surpresa no ar aí, espero que dê certo, tá ok? Mas vamos lá, diretamente do Pará nós temos o nosso correspondente Petros Davi, lá do Versão Beta, o podcast Versão Beta, que está aí com um hiato, mas dentro em breve o Petros lançará algo aí novo no Versão Beta. Está todo mundo na expectativa de seu novo episódio. Então é isso, Petros. Vamos ver o que o Petros nos trouxe aí com relação ao mundo do basquete. Vamos lá. Boa tarde, Neto. Boa tarde, pessoal, ouvinte do NetoCast de Esportes. Tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo? Aqui é o Petros de novo. Vamos lá para mais um áudio da NBA, né? Então vamos lá, para quem não tem acompanhado os últimos NetoCasts da semana, vocês viram que a NBA entrou numa corrida, os times da NBA entraram numa corrida para os playoffs muito acirrada. A disputa no Oeste, por exemplo, teve que ser decidida na última rodada, com o Minnesota Timberwolves e o Denver Nuggets se enfrentando. Eu vi o jogo, mas eu acho que teve mais falhas que os Nuggets poderiam não ter feito. E quem sabe assim a gente poderia ter passado. Mas vamos lá. No Oeste, quem passou? Em primeiro lugar passou o Houston Rockets, né? Em segundo passou o Golden State Warriors. Em terceiro passou o Portland Trail Blazers. Em quarto passou o Oklahoma City Thunder. Quinto o Utah Jazz. Em sexto passou o New Orleans Pelicans. Em sétimo o San Antonio Spurs. E em oitavo o Minnesota Timberwolves. No Leste, a disputa foi um pouquinho menos acirrada. As posições das vagas foram decididas na última rodada, mas antes da última rodada da NBA da temporada regular, os 8 que iam para os playoffs já tinham sido definidos. Em primeiro passou o Toronto Raptors, em segundo passou o Boston Celtics, em terceiro lugar passou o Philadelphia 76ers, em quarto passou o Cleveland Cavaliers, o time do Léo Nossetti aí do Doublecast, em quinto passou o Indiana Pacers, o meu time do coração, em sexto passou o Miami Heat, em sétimo passou o Milwaukee Bucks e em oitavo passou o Washington Wizards. Para quem não sabe, essa divisão acontece para fazer a disputa dos playoffs, mas como são selecionadas as chaves. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto, o quarto enfrenta o quinto colocado de cada uma de suas respectivas conferências. Vamos para as séries então que foram formadas. No Oeste, o Houston Rockets está ganhando do Minnesota Timberwolves de 1-0. O primeiro jogo foi esse domingo agora, perdão. E o Rockets foi uma disputa acirrada, mas no final o Rockets venceu o jogo Caramba, o jogo foi domingo, perdão. Vamos para as partidas de sábado. Primeiro,
Sábado, primeiro dia dos playoffs, o San Antonio Spurs enfrentou o Golden State Warriors, mas o Warriors ganhou 113-92. Eu vi essa partida, o Klay Thompson simplesmente estava em chamas, arremessou 13 bolas, acertou 11, fez 27 pontos, fora os outros jogadores dos Warriors que contribuíram. No jogo 1 da série dos Raptors contra os Wizards, os Raptors venceu também, 114-106. O Raptors impediu uma sequência de 11 jogos seguidos, perdendo o jogo 1 de todas as séries de playoff que eles participaram. Eles haviam perdido 10 jogos seguidos. Essa sequência acabou com a vitória sábado contra os Wizards. A terceira partida que foi disputada sábado foi o Philadelphia 76ers contra o Miami Heat, o primeiro jogo da série, e o Sixers ganhou 130-103. E para fechar a rodada de sábado, o New Orleans Pelicans venceu o Portland Trail Blazers em Portland 97-95. Domingo, que foi o dia 15, que foram as outras rodadas que faltavam, o Boston Celtics venceu o Milwaukee Bucks 113-107. O Indiana Pacers, que foi um time muito criticado e tudo mais, venceu o Cleveland Cavaliers. Foi mal aí, Léo. A primeira derrota derrota dos Cavaliers, a primeira derrota do LeBron James, na verdade, desde 2012, é a primeira vez que ele perde na primeira rodada, uma partida de primeira rodada de playoffs. O Pacers jogou muito bem, mas enfim, vamos continuar, chega de clubismo aqui. Utah Jazz venceu, o Utah Jazz perdeu, o Oklahoma City Thunder ganhou em casa do Utah Jazz 116-108. E para fechar a rodada de domingo, o Houston Rockets venceu o Minnesota Timberwolves, como eu falei, 104-101. Segunda-feira, ontem, segunda-feira, na verdade, foi o jogo 2 entre Miami Heat e Philadelphia 76ers. Miami Heat venceu 113-103, a série está empatada. E segunda-feira também foi o jogo 2 da série entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs, com o Warriors vencendo mais uma vez 116-101. Ontem, terça-feira, também continuou mais algumas partidas. O Toronto Raptors ganhou de novo do Washington Wizards 130-119. A série está 2-0 para os Raptors. Ontem também teve a partida dos Celtics contra o Milwaukee Bucks. Essa partida foi um pouco menos dramática, como foi a partida 1, o jogo 1. Celtics venceu com uma larga vantagem não, mas venceu de 14 pontos. O time todo contribuiu. E o Pelicans surpreendeu mais uma vez, vencendo o Portland Trail Blazers em casa. Eles vão para New Orleans com uma vantagem de 2-0 na série. E vale lembrar uma estatística que todo mundo lembra nos playoffs: nenhum time até hoje recuperou perdendo de 3-0. Então, se os Blazers perderem o jogo 3, que vai ser amanhã, quinta-feira, vai ser bem complicado para eles. Hoje, quarta-feira, vai ser o jogo 2 entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. Também vamos ter Utah Jazz contra o Oklahoma City Thunder, é o jogo 2, ainda em Oklahoma. A partida do Cleveland Cavaliers contra os Pacers ainda em Cleveland, a partida. E para fechar a rodada de hoje, quarta-feira, dia 18, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves, jogo 2 ainda em Houston. E para amanhã, quinta-feira, ainda vai ter jogo 3 entre Philadelphia 76ers e Miami Heat. Agora a série muda para Miami, né? Jogo 3 e jogo 4 serão disputados em Miami. Como eu falei da série do Blazers com os Pelicans, o jogo 3 é amanhã, quinta-feira. E vai ser New Orleans, e o Blazers vai ter muito trabalho. E para fechar a rodada de amanhã, quinta-feira, o San Antonio Spurs enfrenta o Golden State Warriors, jogo 3. Apesar de teve uma supremacia enorme do time do Warriors nos 2 primeiros jogos, mas os Spurs esperam reverter isso em casa amanhã, quinta-feira, no jogo 3. Então é isso, galera. Quem puder, acompanhe os playoffs, está muito bom ver as partidas. Quem acompanha esporadicamente a NBA vai perceber uma intensidade de jogo muito maior nos playoffs. Mas quem acompanha a NBA com mais tempo sabe que isso acontece todos os anos. E as partidas têm sido muito bacanas. Mas é isso, pessoal. Essa foi
Essa foi o boletim da NBA. Espero que tenham gostado, acompanhem os playoffs. Obrigado, Neto, pela oportunidade e até semana que vem, pessoal, com mais resultados dos playoffs. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, Petros, é isso aí, valeu, meu amigo, valeu mesmo pela participação, mais uma vez uma colaboração importantíssima aí para o NetoCast Esportes, né? Hoje está sendo gravado, né? Eu estou aqui fazendo aqui na plataforma do Spreaker, mas não estou fazendo ao vivo em tempo real, então nós não tivemos participação pelo chat do Spreaker e também não tivemos a interação que os programas costumam ter, né? Aliás, a gente está vindo aí de programas ao vivo que o pessoal gravava aqui comigo em tempo real. Depois, com o nascimento da minha bebê, da Heleninha, a gente acabou fazendo a coleta de áudios e eu ao vivo disponibilizando o áudio em tempo real com uma certa interação com os ouvintes e também os amigos aí que também ficavam lá no chat do Spreaker ou mandando áudio em tempo real pra gente através do grupo do NetoCast lá no Telegram. Mas enfim, o programa tá saindo, a gente tá tentando, é o que eu disse, a gente tá tentando ao máximo aí evitar que o programa não fique com hiato nesse período, mesmo porque já estamos nos aproximando do episódio número 1000 e com certeza faremos uma festa aí nesse episódio, afinal de contas serão quase 7 anos aí, quase 7 anos, que completará 7 anos em outubro de 2018, né? Mas então em menos de 7 anos conseguimos aí fazer o episódio 1000, nós não estamos mais conseguindo entregar um episódio por dia, mas dentro do possível entregamos aí 3 ou 4 episódios por semana. Então vamos lá, deixa eu seguir com o carro aqui, vamos seguir com o nosso programa e vamos tocar o barco aí. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Agora vocês podem adquirir as suas canecas do Boteco Virtual diretamente pelo Mercado Livre. As canecas do Boteco Virtual são frutos da parceria com Awai Personalizados, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Para adquirir a sua, basta procurar por NetoCast no Mercado Livre e lá você encontrará as nossas canecas que ficaram bem bacanas, galera. Ficou muito legal mesmo. Aproveitem que todas as canecas estão com frete grátis para todo o Brasil e não sabemos até quando a promoção irá durar. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. É isso aí! Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones.
Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast, deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!